Hoje nós vamos falar uma palavra que é continuação àquilo que nós abordamos na semana passada da Palavra de Deus, em que nós falamos dos benefícios da obediência. Alguém se lembra disso? Os benefícios da obediência. Falamos muitos princípios da Palavra de Deus. Essa semana, nas nossas células, nós falamos a mesma ministração, os benefícios da obediência. A partir do Salmo capítulo 1, declaramos sobre nós bênção de Deus, prosperidade, frutificação, graça, perseverança. Declaramos prazer de estar na presença de Deus quando nós vivemos uma vida que busca obedecê-lo. Então, nessa mesma temática, o Senhor tem movido o meu coração, como pastor da igreja, sempre a gente busca o que devemos ministrar. E nós cremos que 2024 é um ano de intervenção divina. Diga assim comigo, 2024 é um ano de intervenção divina. Então você precisa crer que o Senhor se manifestará como nunca antes na tua realidade, que milagres serão vividos, que algo novo será realizado do Senhor sobre a tua vida e a tua casa. Porém, quando nós vivemos momentos de intervenção divina, nós também vivemos momentos, muitas vezes, de conflito espiritual, momentos de guerra espiritual. E se nós não abrirmos os nossos olhos para algo que nós estejamos, quem sabe, deixando de lado da palavra de Deus, isso pode estar sendo motivo para nós estarmos sofrendo opressão, sofrendo ataques das trevas, que são desnecessários, uma vez que a gente pode conhecer e praticar a palavra de Deus. Então hoje nós temos uma pregação, quem sabe um pouco forte para os ouvidos de alguns, quem sabe um pouco confrontadora, em que a palavra de Deus declara lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouquinho exortativa sobre todos nós, as motivações do nosso coração, para que nós venhamos estar revisando as nossas vidas em direção a um ano que será extraordinário. Diga assim para quem está do teu lado, para esse ano ser extraordinário. Você precisa da motivação correta. Você precisa começar bem. Então diz assim, receba essa palavra nessa noite. Amém? Eu te preparei assim, eu dei toda essa introdução para falar do tema dessa noite, que é o preço da desobediência. E hoje nós vamos estar entendendo que, se por um lado há benefícios da obediência, como nós falamos na semana passada, por outro lado, nós não podemos zombar de Deus, nós não podemos brincar com o que é sério, nós não podemos estar vivendo a vida espiritual de qualquer jeito, levianamente, porque existe um preço muito caro, que a nossa desobediência consciente à palavra de Deus e a princípios de Deus causa frutos das nossas vidas que com certeza nenhum de nós tem prazer em vivenciar. Então nós vamos hoje continuar aquilo que começamos semana passada nos benefícios da obediência, causando esse alerta, essa correção, essa exortação, para que Deus possa ter lugar de revisar o nosso coração, para que os nossos projetos de 2024 passem pelo crivo da palavra de Deus e para que venhamos estar vivendo propósitos debaixo de bênção, debaixo de prosperidade, debaixo de crescimento, debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quem de nós quer viver propósitos de Deus em 2024? Eu quero viver. Se não for de Deus, eu não quero viver. Então, talvez nós tenhamos que reorganizar algumas prioridades quando a palavra de Deus vai lá no profundo do nosso ser e toca o nosso coração. Nós vamos começar com Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Diz aí comigo, o que o homem semear é o mesmo que ele colherá. Então, aquilo que nós praticamos numa pequena medida, espiritualmente falando, sempre tem um potencial de se multiplicar. As nossas ações, as nossas palavras, as nossas intenções, tudo aquilo que nós fazemos, na realidade espiritual, é como semente, é como o princípio da lei da semeadura. O pequeno que a gente faz, o pouco que nós fazemos, sempre tem a tendência de se multiplicar. Então, a graça tem a tendência de se multiplicar, a desgraça também tem a tendência de se multiplicar, a santidade
tem a tendência de se multiplicar. O pecado também tem a tendência de se multiplicar. Aquilo que nós praticamos na palavra de Deus, praticamos conscientes na nossa relação com Deus, sempre tem um potencial multiplicador. E nós entendemos isso naquilo que nós queremos que Deus faça para nós. Mas hoje nós vamos precisar entender nisso, naquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia. Então a palavra de Deus está sendo clara, porque quando nós somos levianos, quando nós somos pessoas que agem sem considerar as consequências espirituais daquilo que nós estamos fazendo, por causa de um benefício momentâneo, ou por uma obediência parcial, ou por causa da pressão de outras pessoas que estão ao nosso redor, não importa, inevitavelmente isso se multiplicará e causará uma colheita para as nossas vidas, ou de bem ou de mal. Então, no versículo seguinte, 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é muito importante nós sermos pessoas maduras no nosso cristianismo. Nós sermos pessoas responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras e pelas nossas intenções. Porque o nosso Deus, Ele não está interessado em manipular as nossas vidas, mas o nosso Deus está interessado em nos ver crescer e sermos livres, e a partir da nossa liberdade, assumirmos a responsabilidade daquilo que nós fazemos e vivemos. O nosso Deus quer que nós venhamos prosperar, quer que nós venhamos viver uma vida abundante, quer que nós venhamos estar sendo libertos de todo mal, mas isso passa pela nossa interação com a obediência à sua palavra. O Senhor nos dá liberdade e autonomia. Contudo, as nossas crenças, as nossas palavras, as nossas ações sempre causam consequências espirituais. Em razão de nós entendermos no cristianismo o amor de Deus, que é tão grande derramado sobre nós, a sua graça salvadora, que é cheia de amor e misericórdia, muitas pessoas acabam vivendo a sua vida sem querer querendo, como diria um personagem conhecido aí, zombando de Deus. E com o tempo, os frutos da desobediência vão sendo gerados, e o preço dessa escolha vai sendo cobrado. Então, assim como há muitos benefícios na obediência, hoje eu me sinto impelido a compartilhar contigo e te ensinar alguma coisa sobre o preço da desobediência. A graça de Deus se manifesta, sim, salvador a todos nós. Não importa o quanto nós estejamos mergulhados em uma vida de desgraça, o Senhor sempre está pronto para nos salvar, para nos redimir, para nos dar um novo começo. Mas a palavra de Deus também afirma que o Senhor, Ele resiste aos soberbos. O Senhor, Ele se opõe aos orgulhosos. E o Senhor, Ele estará causando essa frutificação na nossa vida para tudo aquilo que nós vamos fazer. Não é só aquilo que causa bênção que se multiplica, aquilo que nós conscientemente nos voltamos contra a palavra de Deus, infelizmente, pelo princípio espiritual da lei da semeadura, também se multiplica. Então o meu papel hoje, como teu pastor, é estar causando esse alerta, porque eu percebo, até inclusive tivemos palavras proféticas nesse sentido, sobre o momento que nós estamos vivendo aqui na Família da Fé, percebo que esse início de ano é um tempo de nós estarmos tomando decisões importantes, e de acordo com aquilo que nós tomarmos de decisão nesse tempo das nossas vidas, nós estaremos tendo a possibilidade de desatar a intervenção de Deus na nossa realidade, ou de travar a intervenção de Deus na nossa realidade. Vamos para um outro texto bíblico importante para nós entendermos esse princípio, lá no primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo desse primeiro livro. Vá comigo na segunda página da tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Nós temos que entender um princípio muito importante que desde os primórdios da humanidade foi compartilhado pelo nosso Deus, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra e de toda a humanidade, para com a realidade de Adão e Eva, que estavam representando a humanidade, representando os nossos patriarcas, aqueles com quem Deus estabeleceu uma aliança para que cresçam, multipliquem, se dominem sobre essa terra. E o desejo de Deus é que houvesse bênção liberada, mas desde o princípio, o Senhor estabeleceu algo que nós precisamos aprender hoje aqui. Em Gênesis 2,17, vamos abrir a palavra de Deus, e diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O desejo de Deus não é nos imputar castigo.
desejo de Deus não é nos imputar condenação, mas os princípios espirituais, eles são reais, e nós não podemos escapar das leis espirituais. Então, o que Deus faz para evitar, para prevenir que nós venhamos viver prejuízo nas nossas vidas? Nos avisa, mediante a sua palavra, aquilo que pode causar consequências ruins, aquilo que pode causar prejuízo, aquilo que pode causar morte, afastamento de Deus, aquilo que pode remover a bênção, a graça de Deus da nossa realidade. Então Deus chega diante da humanidade e diz assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E muitas pessoas não entendem muito bem esse conceito, que lá no Jardim do Éden haviam duas principais árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se por um lado a árvore da vida causava a eternidade, a árvore do conhecimento do bem e do mal causaria o afastamento de Deus, resultaria numa sentença de morte. E por que isso, pessoal? Porque você desejar conhecer o bem e o mal, separado da intervenção de Deus na tua vida, é justamente uma desobediência à palavra de Deus. O dia que nós escolhemos não perguntar para Deus e escolhemos dizer: não, eu agora quero ser o portador da decisão do que é certo e o errado para a minha vida, não é Deus. Deus pode me socorrer se eu precisar, Deus está lá na igreja, Deus é uma coisa que domingo de noite faz parte da minha vida, mas quem sabe o que é o certo e o errado para mim sou eu. Eu quero ter o conhecimento do bem e do mal, e não Deus. Nesse dia eu separo a minha vida de Deus. Nesse dia eu me afasto do Senhor. Eu conscientemente decido desobedecer a palavra de Deus, porque agora eu quero dizer o que é bom para mim, e eu quero dizer o que é ruim para mim. Então Deus sentenciou isso à humanidade. E no momento que isso aconteceu, nós fomos fadados a uma natureza pecaminosa. Hoje Jesus já veio faz tanto tempo para nos salvar, derrama o seu Espírito sobre nós, e agora existe um conflito constante, existe uma disciplina constante, para que a nossa fé jamais ceda aquilo que é o ego, o orgulho, a rebeldia que se instala na nossa natureza humana, de que muitas vezes, mesmo frequentando a igreja, mesmo crendo em Jesus, nós venhamos escorregar para decidir por nós mesmos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando nós fazemos isso, estamos na beirinha do precipício de desobedecer a palavra de Deus. E aí, um preço espiritual é pago por nós como consequência. Nós vamos aprender hoje sobre esta realidade, como uma palavra de alerta, como uma palavra de cuidado, como uma palavra de nós estarmos em cada plano que fazemos, como diz em Provérbios 16:3, consagrando ao Senhor para que haja bênção, com a vida de Saul. Você lembra de Saul? Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. E com a vida de Saul, nós vamos aprender que a obediência e a desobediência têm tudo a ver com o longo prazo da nossa vida com Deus e da nossa vida nessa terra. E o livro de 1 Samuel, ele detalha 3 principais ocasiões em que Saul, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo eleito pelo Senhor como o novo rei de Israel, mesmo recebendo autoridade, mesmo que o Espírito de Deus foi derramado sobre ele, ele continuou tendo a liberdade de escolher obedecer ou desobedecer. Diga assim comigo: mesmo quando eu creio em Jesus, eu continuo livre para obedecer ou desobedecer. E quando nós paramos para pensar na seriedade da consequência da nossa obediência ou da nossa desobediência, aquilo que nós fazemos começa a ser um pouco mais cuidado, começa a ser um pouco mais vítima de zelo, de análise na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. Então, para nós falarmos do preço da desobediência hoje, eu quero te mostrar, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 13, vamos abrir lá? 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8, nós vamos ler hoje muitos textos bíblicos, muita quantidade de texto bíblico no contexto de 1 Samuel, para que você possa entender, para que não seja uma palavra que eu estou te dizendo, mas para que você entenda o que Deus estava de fato estabelecendo como revelação dos seus princípios no contexto aí do reinado de Saul. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que nós perdemos, que nós carregamos como um preço de uma vida que desobedece aos princípios de Deus, é que nós acabamos perdendo o nosso coração. O nosso coração é o primeiro preço que nós pagamos.
o nosso coração vai se afastando de Deus. O nosso coração vai se esfriando do desejo de estar com o Senhor. O nosso coração vai apagando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro preço, o primeiro lugar, e talvez muitos aqui nesse lugar estejam nessa fase, estejam passando por alguma dificuldade nesse sentido, sentindo, percebendo um esfriamento daquilo que Deus havia lhe chamado, percebendo o coração um pouco mais voltado para outras coisas e não mais voltado para Deus. É um primeiro momento que é um preço de nós estarmos desobedecendo a palavra de Deus, e nós precisamos nos arrepender, nos voltar para Deus e restaurar a nossa realidade. Diz assim lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Para você entender o contexto, não vai dar tempo de nós lermos o capítulo inteiro da Bíblia, e você teria que voltar, quiser anotar aí, até 1 Samuel capítulo 10, para você entender todo o contexto disso que está acontecendo. Quando o profeta Samuel ungiu Saul como rei de Israel, Samuel era o principal profeta da nação inteira de Israel nessa época. E quando Deus queria comunicar alguma coisa ao rei, primariamente falava por intermédio do profeta Samuel ao rei. Então lá em 1 Samuel capítulo 10, Samuel ungiu Saul como rei, Samuel declarou a bênção de Deus, o Espírito do Senhor repousando sobre Saul, e ele disse: agora você vai até Gilgal e me espere lá por 7 dias, que eu vou lá oferecer sacrifício ao Senhor, porque essa era a função dele como profeta e sacerdote que ele era. Saul obedeceu, mas não obedeceu completamente. Ele vai a Gilgal, espera os 7 dias, mas antes que se completassem os 7 dias, as circunstâncias ficaram difíceis. Diz assim comigo: as circunstâncias ficaram difíceis. E quando as circunstâncias ficam difíceis, o nosso coração é provado na nossa obediência. É muito fácil obedecer quando está dando tudo certo. É muito fácil obedecer quando nós estamos ganhando a guerra. É barbada nós obedecermos quando está tudo de boa nas nossas vidas. Agora, conforme o tempo passa e se levanta uma circunstância difícil, aí o nosso coração é provado na obediência. Aí a nossa fé é testada na perseverança da nossa fidelidade àquilo que é uma palavra clara de Deus para as nossas vidas. Então, quando você tem uma palavra clara, quando você conhece um princípio de Deus para a tua vida, o que o diabo vai fazer para que você perca a bênção de Deus? Muitas vezes vai levantar uma poeira ao redor, vai fazer um barulho ao redor, vai causar com que alguma circunstância venha te pressionar. E aí nós vemos ali no livro de Samuel, capítulo 13, que nós acabamos de ler, que Saul, ele ficou impelido a desobedecer por causa que os soldados ficaram dispersos. Saul ficou impelido a desobedecer por causa que ele achou que ele não estava buscando a Deus no jeito certo, mas ele estava sim infringindo uma palavra de Deus. Dentro daquilo que Deus tinha prometido, ainda no 7º dia, quando ele terminou de fazer o que ele não devia, que é oferecer sacrifícios ao Senhor, que era a função de Samuel, porque havia uma palavra para isso, e ele infringiu essa palavra, então Samuel chega. E quando Samuel chega, ele diz assim: e aí, Saul, o que tu fez? Por que tu desobedeceu? Saul, ele perde o seu coração. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, vamos um pouco mais adiante, disse Samuel, nessa mesma ocasião, nesse mesmo contexto: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, ao seu Deus, deu a você. Cutuca aí o teu irmão, diz aí para ele assim: não seja tolo. Não seja tolo em desobedecer a palavra de Deus.
Porque quando nós estamos querendo achar que somos os portadores da razão e do conhecimento do bem e do mal acima da palavra de Deus, espiritualmente falando, está se criando uma tempestade. O nosso coração está se afastando. Nós estamos começando a sair fora daquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas. E aí, diz assim Samuel, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porque você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Qual é o primeiro preço, pessoal, da desobediência? O nosso coração se afasta de Deus. O nosso coração perde a fome pela presença de Deus. O nosso coração perde a sede pela palavra de Deus. O nosso coração começa a reagir à pressão das pessoas ao redor, pessoas que não conhecem a Deus. O nosso coração começa a ficar ansioso por causa que o que Deus prometeu não aconteceu na hora que eu achei que ia acontecer. E eu sou tentado a desobedecer. Mas quando eu desobedeço, o Senhor está vendo, o coração dele se afastou. O coração dela agora já não está mais o mesmo. E o Senhor agora libera essa palavra. Eu, Diego, imagino que Deus esperava um arrependimento verdadeiro de Saul. Eu imagino que Deus esperava o choro de Saul. Eu imagino que Deus esperava Saul de joelhos na sua presença. Saul, de fato, quebrantado diante do Senhor. Mas não aconteceu. Pelo contrário, ele ficou preocupado com a sua honra, ele ficou preocupado com aquilo que, quem sabe, outras pessoas iriam falar, e Deus, ele estabelece essa verdade. O teu coração agora se perdeu. Eu vou precisar achar outro, segundo o meu coração, para fazer esse propósito que eu tinha preparado para você. Que nós não sejamos essas pessoas, que permite que o coração esfrie de tal modo, que Deus precise colocar o mesmo propósito que ele tinha colocado sobre nós, na mão de outro, por causa que o Senhor, ele não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E quando nós percebemos isso na vida de Saul, nós vemos assim, mas que coisa tão pequena, que coisa tão ínfima. O Senhor agora fica se importando por causa de um minutinho que o profeta se atrasou e um sacrifício a mais que Saul fez. Eu te digo, a desobediência é algo muito sério na realidade espiritual. E muitas vezes nós estamos zombando de Deus, levando mais ou menos a nossa vida com Ele. O que acontece? O que era para ser intervenção divina, muitas vezes vira o ano de rasteira do diabo. Muitas vezes vira o ano de nós estarmos patinando nas nossas vidas, porque nós estamos zombando, o nosso coração está afastado. Agora, se nós continuamos assim, o preço da obediência cresce mais. E eu quero te levar comigo a 1 Samuel capítulo 15. Vamos lá, porque Saul, infelizmente, tristemente, é um grande exemplo de como nós não devemos caminhar com Deus. Saul, no 1 Samuel capítulo 15, ele não se arrepende, ele não converte o seu coração a Deus, e ele agora, por perder o coração, ele está sustentando uma posição de servo de Deus. Muita gente às vezes está assim na sua caminhada com Deus. O coração já está longe, mas está sustentando uma posição de religioso, está sustentando a presença nos ambientes da igreja, está sustentando ser um pai de família que diz que é cristão, ser uma mãe que é cristã, ser um jovem que é cristão, mas o seu coração já está longe. Quando o nosso coração está longe, a gente tem duas escolhas: arrependimento e conversão ao Senhor, ou então continuarmos escolhendo a desobediência. Ainda dá tempo de se arrepender, mas Saul agora começa a praticar a sua posição de autoridade sem ver mal em obedecer parcialmente. Quando o coração se afasta, esse é um outro sinal que você e eu precisamos ter alerta nas nossas vidas. Nós começamos a não ver mal em obedecer mais ou menos a palavra de Deus. A gente faz um pouquinho e acha que já está bom, e o outro pouquinho a gente está vendo, o Espírito Santo está nos incomodando, que aquele negócio não está certo, mas a gente já não está vendo mal, porque o nosso coração se afastou. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim: o Senhor dizendo a Saul, por meio de Samuel, depois daquele episódio, veja como Deus dá uma nova oportunidade. Depois daquele episódio, Deus dá uma outra palavra. E ele diz: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Agora vamos para o versículo 9. Mas Saul e o exército
pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois. Diga assim comigo, eles pouparam aquilo que lhes interessava. Quando o nosso coração começa a se afastar da presença de Deus, a gente começa a viver uma vida com Deus assim: eu obedeço o que me convém, aquilo que não me convém, que mexe nos meus interesses, que mexe nos meus prazeres, que mexe no meu bem-estar, aquilo que eu acho que é bom para mim, isso eu não quero obedecer. Deus tinha emitido um julgamento contra os amalequitas e tinha ordenado que Saul fosse lá e destruísse tudo, porque era um juízo contra aquele povo. Graças a Deus, o Senhor Jesus nos redimiu e o Senhor não faz hoje isso dessa maneira mais, mas naquela época ele usou o rei Saul para causar esse juízo sobre a nação dos amalequitas. O que ele foi lá e fez? Tinha uma ordem clara: é para você terminar com tudo. É para você ir lá e cumprir justiça por aquilo que eles fizeram a Israel no passado. Ele vai lá e termina com aquilo que não tem valor para ele, e aquilo que é bom para ele, ele desobedece parcialmente. Mas Saul e o exército, versículo 9, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Quando nós vamos viver uma vida em obediência à palavra de Deus, nós precisamos estar preparados para ter alguns prejuízos nesse mundo. Diz aí para o teu irmão, prepare-se para ter prejuízos. Se você não quer ter nenhum prejuízo, você quer agradar a todos, você não vai estar conseguindo viver a plenitude do reino de Deus, porque existem muitas coisas ao nosso redor que fomentam projetos de trevas, e essas coisas às vezes podem nos dar lucro. Essas coisas às vezes podem nos dar prazeres, e nós precisamos escolher agradar o Senhor com todo o nosso ser. E naquele momento Saul estava diante de uma ordem: olha, se termina com tudo. E ele olhou lá: mas essas ovelhas gordas aqui, meu Deus, isso dava um churrasco bom lá em casa. Mas olha aqui, esse ouro aqui, olha aqui essas coisas boas aqui, eu vou pegar para mim. Ao final eu obedeci. Agora veja como é que era o coração dele, como será que Deus pensa esse tipo de atitude? Você aí que pensa isso: eu vou obedecer mais ou menos, porque é melhor obedecer um pouquinho do que tanta gente aí fora que não obedece nada. Veja o que Deus pensa disso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Meu Deus, com o nosso Deus é sim, sim, não, não. Com o nosso Deus é ser fiel ou ser infiel, é ser honesto ou ser desonesto, é de todo o coração ou não tem coração envolvido. O nosso Deus, Ele quer a prioridade das nossas vidas. O nosso Deus quer nos abençoar, mas quando nós desobedecemos, nós estamos dando vazão para as trevas, e isso às vezes tem a ver com que os nossos desejos humanos querem possuir, conscientes de que isso infringe a palavra de Deus. Então lá no versículo 19, veja comigo, no versículo 19 de 1 Samuel 15, que quando somos recorrentes numa postura desobediente, sem converter o nosso coração, entra um segundo nível do preço da desobediência. Aquilo que nós já conquistamos no reino de Deus, começa a ser perdido. Aquilo que nós já conquistamos, começa a ser perdido. Infelizmente, eu já presenciei situações de pessoas que haviam sido curadas por Deus e depois de um tempo se afastaram do Senhor e voltou uma enfermidade ainda pior. Infelizmente, eu já presenciei pessoas que haviam sido transformadas por Deus na sua família e depois de alguns anos não caminharam mais com Jesus e a sua família está destruída hoje. Por causa que, quando nós servimos a Deus, nós estamos expostos a uma realidade espiritual que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo, buscando a oportunidade que possa tragar. Quem é que estabelece esse muro de proteção ao redor que o diabo não possa nos tragar? Quem é que estabelece? Somos nós mesmos ou é o poder de Deus? É o poder de Deus. E nós não nos damos conta que ao esfriar na nossa relação com Deus, afinal agora eu já sou rei. Afinal, agora eu já consegui o que eu queria. Agora eu tenho aqui um exército ao meu redor, está acontecendo um monte de coisa boa na minha vida. Eu estava obedecendo tudo quando eu estava desesperado. Agora que eu já estou um pouco mais abençoado, é parcialmente a coisa. Então o Senhor no versículo 19, por meio de Samuel, diz assim:
por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Deixa eu te contar um detalhe, leia Samuel do 10 ao 18, quando você chegar em casa, se você quiser, essa semana, dá uma complementada aí no plano de leitura bíblica e mergulhe um pouquinho nessa história, você vai perceber, Samuel não viu isso. Não tinha gente de Samuel espiando isso. Saul fez sem ninguém ver. Mas o que a palavra de Deus revela? Que Deus se importou com aquela atitude que ninguém viu, e Deus revelou a Samuel, e Samuel foi cobrar Saul. Então, muitas vezes, no nosso cristianismo, a nossa desobediência está escondida. E nós achamos que, porque alguém que é cristão ao nosso redor não está vendo, não está causando nenhum problema espiritual na nossa realidade. Aí, no versículo 20, quando é confrontado sobre essa realidade, bota para nós 1 Samuel 15, 20 no telão, disse Saul, olha o que diz Saul, mas eu obedeci ao Senhor. O que é isso? Tanta gente aí matando, roubando, fazendo coisa errada, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou aqui com a minha família, mas eu estou obedecendo ao Senhor. O coração está longe, está obedecendo naquilo que convém, naquilo que não convém, já foi. Olha o que ele diz, eu cumpri a missão que o Senhor ordenou, eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, exterminei os amalequitas, os soldados, versículo 21, tomaram ovelhas e bois dos despojos. Eu não sei se Saul não era parente brasileiro, porque ele tem um jeitinho de explicar as coisas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor em Gilgal. Rapidinho, deu uma desculpa boa. A gente pegou essas coisas para oferecer sacrifício ao nosso Deus. A gente pegou isso aqui para poder, assim, oferecer algo ainda maior. A gente sabe mais o que é bom para nós do que Deus. A gente deu esse jeitinho aí, Samuel. Foi só isso. Mas a gente obedeceu. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que é muito séria hoje. Você que nos visita hoje, volte semana que vem, por favor. Porque hoje é uma palavra um pouco mais confrontadora, mas nós pregamos toda a palavra de Deus aqui, nós pregamos muita coisa boa, gostosa, do Senhor liberar a bênção sobre as nossas vidas, mas essa é uma palavra de cuidado. Quando vivemos em desobediência para com os propósitos de Deus, nós estamos numa postura de rebeldia. Para Deus, quando nós obedecemos parcialmente e temos uma autoridade no seu reino, às vezes você é autoridade na sua casa, você é autoridade na sua empresa, você é autoridade na sua célula, você é autoridade sobre a igreja de alguma forma. Quando nós desobedecemos e mexe com o projeto de Deus para a vida de outras pessoas, nós estamos numa postura de rebeldia. Não é só para nós que está afetando, é aquilo que Deus começou através de nós que também está afetando. A rebeldia é uma porta de entrada para espíritos malignos, que remove a nossa autoridade no reino de Deus. E aí no versículo 22, Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Veja a sentença. Antes, a primeira sentença, o seu coração se afastou. Qual é a segunda sentença? Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Então, quando nós vivemos uma vida desobediente, em primeiro lugar, nosso coração se perde. Quando nós não nos arrependemos, aquilo que nós conquistamos no reino de Deus se perde. O casamento restaurado pode se perder. A saúde curada pode se perder. As finanças abençoadas podem se perder. Coisas que nós fizemos para o reino de Deus podem se perder. Isso é muito sério. Se nós cremos que 2024 é um ano de intervenção, nós precisamos crer que a intervenção de Deus precisa de legalidade espiritual, precisa que nós estejamos conscientemente agradando a Deus de todo o nosso coração.
E quando acontece essa persistência, esse sentimento de rebeldia, essa contrariedade no nosso coração, e se eu estou falando isso, com certeza, eu estou ministrando com algumas pessoas aqui nessa noite de forma muito direta. Quando eu estou falando isso hoje, como um cuidado para todos nós, o que pode acontecer como um terceiro nível de prejuízo, um terceiro nível de preço da desobediência? Nós perdemos a presença de Deus e espíritos malignos começam a atuar na nossa vida. Então veja, primeiro é o coração, segundo é a nossa posição, aquilo que nós conquistamos. Terceiro, nós podemos perder a presença de Deus. E aí a casa está vazia, o que acontece? 7 espíritos piores vêm dominar a nossa realidade. Então, quando nós aprendemos isso em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tristemente, Saul é um exemplo negativo na Bíblia de alguém que serviu a Deus. Mas esse exemplo está registrado na palavra de Deus para que nós venhamos escolher se vamos ser como o rei Saul ou se vamos ser como o rei Davi. Para que nós venhamos escolher se vamos ser como aqueles que entendem os princípios ou se vamos ser como aqueles que são senhores de si mesmos. Quando nós vemos 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Como legalidade espiritual, Deus precisou se afastar de Saul. E no momento que o Senhor se afastou, houve legalidade para que demônios habitassem na vida daquele rei. Infelizmente, não importa se eu sou pastor, se eu estou vivendo uma vida consciente de desobediência, espíritos malignos terão direito na minha realidade. Não importa a posição de alguém no reino de Deus, não importa se é o rei de Israel. A desobediência constante causa um coração que se afasta, causa uma bênção que é retirada, um propósito que é removido, e pode causar o afastamento da presença de Deus e a intrusão de problemas espirituais naquela realidade. Veja que interessante, assim como a obediência causa tantos benefícios, a desobediência é algo tão sério. E aí nós vemos que Deus levanta em sequência a Saul, um homem que começa como? Começa como? A característica desse homem, um homem segundo o seu coração. Quem é o homem segundo o coração de Deus que vem para assumir o posto de rei de Israel após Saul? Se chama Davi. O rei Davi é o contraponto entre desobediência e obediência, entre intenção errada e intenção correta. O rei Davi também pecou, pessoal? Pecou. Mas no momento que pecou e o profeta lhe confrontou, o que ele fez? Na hora, começou a chorar, lamentar, jejuou dias, até que fosse restabelecido o projeto de Deus, o seu coração fosse curado, o seu arrependimento fosse recebido pelo Senhor. E aí nós vemos o mesmo Davi escrevendo salmos a Deus. E eu quero terminar essa palavra dessa noite, causando sobre nós a inspiração de que sejamos como Davi. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós estamos suscetíveis a cometer erros. Mas a questão é como está a nossa disposição diante do Senhor. Salmo capítulo 51, nós vamos ler 2 trechos dos Salmos para fazer o contraponto com isso. Salmo capítulo 51, Davi nos inspira. O salmista nos inspira a nós estarmos entendendo a realidade espiritual por trás da obediência e da desobediência e buscando a Deus para permanecermos fiéis e receber dele tudo o que ele tem preparado das nossas vidas. Então diz assim no versículo 10 de Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Servo. O que é esse estável, gente? É o que não é instável. O que é o coração puro? É o que não é
impuro. E ele está fazendo disso motivo de oração. Deus purifica o meu coração. Deus purifica o meu olhar. Deus purifica a minha intenção. Purifica as minhas finanças. Deus purifica aqui o meu pensamento. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Por que ele disse isso, pessoal? Que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, quem é que vinha adorar a Deus tocando harpa para que o espírito maligno ia embora? O menino Davi. E ele, lembrando disso, eu creio, diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação. Quem sabe em algum dia que o coração dele começou a se afastar. Quem sabe essa deve ser a nossa oração nesse dia. Senhor, devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meu Deus. Esse é um coração adorador. Esse é um coração de um servo de Deus. Esse é um coração de alguém que entendeu princípios espirituais. E aí no Salmo 139, para nós terminarmos. Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu desejo que a partir desse princípio da palavra de Deus, que às vezes a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que Deus, ao mesmo tempo que Ele estabelece princípios para nos abençoar, infelizmente, existem princípios espirituais que já estão estabelecidos, que podem vir como frutos de desobediência na nossa vida. Muitas pessoas estão dentro da igreja e querem entender a bênção, querem entender o milagre, querem entender o bom fruto, a abundância. Mas para isso precisamos entender que existe uma responsabilidade naquilo que nós vivemos diante de Deus. Então no versículo 23 diz assim a palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E o que deve ser o nosso lema nessa noite, para que nós venhamos estar revisando as prioridades de 2024, para que venhamos estar revisando as intenções do nosso coração, para que venhamos estar purificando o nosso andar. O versículo 24: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se a palavra de Deus está dizendo isso, é porque é necessário nós vigiarmos com situações que Satanás muitas vezes cria ao nosso redor. Às vezes são pessoas que estão pressionando alguma coisa. Às vezes é um impulso da tua carne que está sendo tentado. Às vezes é uma resposta de Deus que você está buscando. E talvez você esteja buscando uma resposta de Deus. Talvez você já recebeu uma resposta de Deus, mas você está resistindo em praticá-la. Porque ao praticá-la, quem sabe você vai ter um prejuízo financeiro. Quem sabe ao praticar essa resposta de Deus, você vai ter que enfrentar as consequências de uma coisa que está escondida. Mas é importante você entender, porque quando nós não cumprimos princípios, alianças podem ser quebradas. Então talvez hoje você esteja recebendo, ou já esteja consciente de uma resposta de Deus para a tua vida, e esteja resistindo, esteja obedecendo parcialmente. Não permita que o Senhor se afaste, não permita que o diabo tire de você aquilo que você já conquistou. Talvez hoje é uma coisa um pouco mais superficial, talvez o coração está se afastando um pouquinho de Deus. Não deixe que isso fique recorrente, quebrante-se ao Senhor. Talvez hoje você está se sentindo afligido por espíritos malignos. Talvez hoje você está se sentindo vazio da presença de Deus. Clame por salvação. E quem sabe você é bem-aventurado de hoje estar vivendo uma vida abençoada, uma vida que se relaciona com Deus, uma vida abundante. Pegue essa palavra como lema para esse ano, para que o teu coração não se perca em momento nenhum. E assim, em nome de Jesus, 2024 será um ano de bênção, um ano de intervenção divina, um ano de milagres,
um ano que Satanás não tem direito sobre a tua realidade, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, um ano de vitória, um ano que o impossível vai acontecer na tua realidade. Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida. Creia que o Senhor está para fazer coisas grandes, que o Senhor te revela aquilo que é insondável, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Mas para isso, não zombe do Senhor. Não viva o teu cristianismo levianamente. Não se compare com pessoas que não estão vivendo uma vida com Deus. Não reduza a régua da tua busca a Deus por causa da pressão de alguém, por causa de algum benefício. Viva uma vida em obediência. E com certeza o Senhor te honrará. O Senhor te recompensará. O Senhor causará milagres e transformação. Em nome de Jesus.